Então vamos lá trabalhar mais uma correção aqui de redação. A gente não está preocupado com a nota e sim com alguns aspectos a melhorar. A gente vai discutir sobre algumas coisas que estão escritas nas redações e aqui mais um texto que fala sobre a síndrome de burnout. O que acontece, ó? Caminhos para combater a síndrome de burnout, já aqui no tema, que não faz parte da correção, por óbvio, mas tem algumas coisinhas do tipo, não tem acento aqui em síndrome, burnout tá escrito errado. Então vamos lá. Na atualidade, o trabalhador brasileiro, esse texto aqui não tem título, eu sempre indico, gosto que coloque título na primeira linha, começa o texto na segunda linha, mas se não quiser botar título também, a banca do Enem não é uma banca que te exige isso, te obriga a isso, mas eu acho sempre interessante, sempre bom. Na atualidade, o trabalhador brasileiro que mais sofre com a síndrome de burnout são os que trabalham diariamente com o público. Nesse sentido, essa problemática tem como principal causa o trabalho excessivo que gera dano na qualidade física e de trabalho e como consequência problemas psicológicos, estresse crônico e a síndrome de burnout. Ou seja, ficou um pouco confuso aqui as frases, né? Li aqui a introdução, agora a gente vai tentar ser um pouquinho mais detalhista. Na atualidade, o trabalhador brasileiro. Se na atualidade aqui é um adjunto adverbial, poderia ter uma vírgula, mas também não é obrigatório por ter menos de 3 sílabas. De 3 sílabas não, de 3 palavras. Na atualidade, o trabalhador brasileiro que mais sofre com a síndrome, então aqui falta o acento, de burnout, está escrito errado, são os que trabalham diariamente com o público. Tais como: quem é que trabalha diariamente com o público? Aqui poderia entrar algum exemplo do tipo vendedores, poderia entrar, sei lá, não sei, telemarketing, não sei, tá? Ficou extremamente genérico, amplo, não me diz nada. Tem que ser um pouco mais específico. Segunda coisa, o que é a síndrome de burnout? Para o leitor que não faz a menor ideia do que seja essa síndrome, já sai dizendo, o pessoal que mais sofre com isso é esse aqui, ó. Tá, mas o que é isso? O que é essa síndrome? Então não tem uma contextualização, não tem nada, só sai falando. Nesse sentido, essa problemática tem como principal causa o trabalho excessivo. Olha só, nesse sentido, no sentido de que as pessoas que trabalham com o público é as que sofrem com essa síndrome, né? Então, o que tem a ver o trabalhar com o público com o que vai vir a partir de agora? Nesse sentido, essa problemática tem como principal causa o trabalho excessivo, que gera dano na qualidade física e de trabalho. Então, esse que gera... Aqui teria que ter uma vírgulas aqui, porque eu acho que é uma explicação sobre esse trabalho excessivo. Mas o que é um trabalho excessivo? É um trabalho de muitas horas ou é um trabalho com muitas coisas para fazer? Não fica claro isso, não faço a menor ideia do que seja. E como consequência, problemas psicológicos, estresse crônico e síndrome de burnout. Consequência do quê? Consequência desse trabalho excessivo. Então, a síndrome de burnout tem como principal causa a síndrome de burnout. Ou seja, completamente confuso o que está escrito aqui, não faz sentido. E como consequência, problemas psicológicos, estresse crônico. Que problemas psicológicos? Me dá um exemplo. O síndrome de burnout já não é um problema psicológico? Não está meio que se repetindo? Então, assim, a tentativa dessa introdução é de delimitar aqui um pessoal que mais sofre com isso, que está dizendo que é pessoas que trabalham com o público, mas não exemplifica qual é. Tenta dizer o que vai aparecer no restante do texto, que provavelmente vai ser ali uma relação de causas e consequências, em que vai ter a causa, o trabalho excessivo, e as consequências daí os problemas psicológicos, mas ficou... não saiu do lugar, né? Essa introdução não saiu do lugar, não falou quase nada, assim. Então, muito complicado. O que a gente poderia fazer para melhorar isso? Então, dentro dessas explicações que eu dei, delimitar melhor um pouquinho. Então, são os trabalhos diariamente com o público, vírgula, tais como. E daí me dizer quem é esse pessoal que trabalha com o público. Aí dizer a causa dessa síndrome, então, relacionada a esse público, porque se tu não diz qual é a relação com esse pessoal que trabalha com o público, então essa informação se torna irrelevante, né? Então a causa exatamente, o que causa essa síndrome de burnout? Provavelmente vai ser ali uma pressão psicológica. E essa pressão psicológica causa a síndrome que pode se agravar e se transformar num problema maior como ansiedade, depressão, não sei. Mas sabe, deixar um pouco mais claro qual é a causa que está sendo dita aqui e qual é essa consequência que está sendo dita aqui. Né? A consequência provavelmente é a própria síndrome de burnout, por isso que ficou repetido, não saiu do lugar. Então, muito complicado essa introdução. Desenvolvimento 1.
Em primeiro plano, vê-se que o trabalho em excesso desgasta drasticamente a qualidade física e de trabalho dos indivíduos a longo prazo. Ok. Vê-se. Quem é que vê isso? Da onde que tirou essa informação? Trabalho em excesso. O que é um trabalho em excesso? Muitas responsabilidades ou muito tempo trabalhando? E aí, trabalho em excesso desgasta drasticamente a qualidade física e de trabalho dos indivíduos a longo prazo. Por que que desgasta? Como que desgasta? Essas coisas não estão explicadas, é só jogado. Assim, com o crescimento desordenado das cidades no século XX, funcionários públicos, como médicos, precisam lidar com um grande fluxo de pessoas diariamente. Dessa forma, na maioria das vezes, não conseguem promover atendimento de qualidade pelo excesso de pessoas que necessitam desse serviço, o que provoca desgaste físico, emocional e na qualidade de trabalho desses indivíduos. Ok, cadê a síndrome de burnout aqui? Exatamente onde que entra a síndrome de burnout nisso? Né? Então vamos lá. Assim como o crescimento desordenado da cidade do século XX, ok, uma informação legal, mas achei meio... O que tem a ver? O que tem a ver? Bom, funcionários públicos como médicos precisam lidar com um grande fluxo de pessoas diariamente. Antes do crescimento desordenado, as pessoas não procuravam médicos? É essa a relação? O que tem a ver uma coisa com a outra? Funcionários públicos como médicos precisam lidar com um grande fluxo de pessoas diariamente. Dessa forma, na maioria das vezes, não conseguem promover atendimento de qualidade pelo excesso de pessoas que necessitam desse serviço. Tá, o que está sendo argumentado aqui então? A questão do excesso de trabalho que essa pessoa está dizendo, ela é relacionada então com ter muita carga. Não muitas horas. Muita carga, tá? E aí tu tem muita carga de trabalho, por exemplo, para lidar com atendimento ao público. Então, atendimento ao público que a pessoa estava dizendo não era vendas, não era telemarketing, era medicina. Então, vejam como não colocar faz com que a gente imagine coisas nada a ver com o texto. Então, tá falando da medicina e isso faz com que o médico não consiga trabalhar direito e ele vai ficar chateado. Ah, legal. Isso é a síndrome de burnout. Tá escrito isso? Não. Tu tá deixando o leitor ter que fazer as ligações, o leitor ter que adivinhar que tem uma coisa a ver com a outra, o leitor ter que se esforçar para interpretar. O leitor não quer se esforçar para interpretar. Tudo que tu tem que se esforçar na leitura, tu naturalmente não vai gostar. Então, o que poderia melhorar aqui? Que necessitam desse serviço que provoca desgaste físico, emocional e na qualidade de trabalho dos médicos, o que caracteriza a síndrome de burnout. Ou seja, o cara fica chateado de não conseguir trabalhar direito, se pressiona cada vez mais. Tem relação? Tem, mas o texto não tá dando essa relação. Quem tá dando essa relação sou eu que tô interpretando. Então o texto não tá dizendo nada. Entende? Então tem que ser um pouco mais claro nessas informações. Nada é óbvio. Nada é óbvio. Não existe isso, tá? Por outro lado, nota-se que em condições de trabalho com estresse excessivo e contínuo, doenças psicológicas e síndromes, como a de burnout... Ó, aqui escreveu certo. São mais suscetíveis. Aí aqui embaixo escreveu errado de novo. Não faz sentido isso. São mais suscetíveis. Assim, tais indivíduos... Quais indivíduos? Constantemente expostos ao ambiente de trabalho que desgasta a saúde emocional, tendem a desenvolver estresse crônico e, a longo prazo, a síndrome de burnout. Aqui eu só quero marcar que tem que dar espaço entre as palavras também, né? Porque se colocar tudo junto vai ser descontado. Então, por outro lado, não sei se é bem outro lado, né? Eu acho que seria um além disso. O por outro lado, não sei se cabe bem aqui. Nota-se que em condições de trabalho com estresse excessivo e contínuo... Tá, e que... me dá um exemplo. Eu preciso de um exemplo. Não dá para enxergar nada do que está sendo dito aqui, porque é só jogando informações. Doenças psicológicas e síndromes como a de burnout são mais suscetíveis. Assim, tais indivíduos constantemente expostos ao ambiente de trabalho que desgasta, tipo qual? Tipo esse dos médicos de novo, então a gente vai repetir o exemplo. A gente então não está indo por outro lado, a gente não está indo além disso, a gente está circulando na mesma ideia, a gente não está desenvolvendo a ideia. Então, a um ambiente de trabalho que desgasta a saúde emocional tendem a desenvolver estresse crônico e, a longo prazo, a síndrome de burnout. Tá escrito errado de novo aqui.
Eu acho que tá faltando exemplificação, tá faltando ilustração, tá faltando fazer o leitor enxergar. Às vezes fazer umas frases um pouco mais curtas também, porque as frases estão ficando cada vez mais compridas, que a pessoa começa lendo uma coisa, termina lendo outra e não sabe exatamente do que estava sendo dito. Então tem que ter cuidado com isso. E claro, algumas coisas de capricho também, né? Com relação à ortografia, que um momento escreve certo, outro momento escreve errado a mesma palavra. Separações aqui também, isso tudo prejudica muito o texto. Vamos então. Provavelmente a problemática aqui está relacionada com ambientes de trabalho que não são favoráveis, né? Então, provavelmente a proposta de intervenção vai ter que ser em cima disso. Portanto, a fim de que o combate à síndrome, se tu combate, aqui se tu faz um combate a alguma coisa, síndrome aceita artigo A, então aqui poderia ter uma crase, né? Síndrome de burnout seja efetiva, é necessário que o Ministério da Saúde, então aqui tem a gente, né, responsável pelo SUS, por meio da associação com o Estado. Não, por meio aqui não é por meio, né? Aqui não é meio. Por meio da associação com o Estado, promova projetos para a maior oferta de médicos para atender com qualidade toda a população sem expor esses funcionários a condições de estresse de trabalho. Contudo, evitando o desgaste físico, emocional e possíveis doenças psicológicas e a síndrome de burnout. Essa frase aqui completamente desconectada, além de não caber o contudo. Contudo é uma adversativa, nada a ver colocar um contudo aqui. E essa frase não tem oração, não tem um sujeito, não tem nada. Promova projetos para maior oferta. Tá, mas que projetos? Promova projetos, tá? Que projeto é esse? Maior oferta de médicos para atender com qualidade toda a população. Basicamente está sendo dito aqui o Ministério da Saúde tem que aumentar o número de médicos. Não diz como que isso vai ser feito, não detalha essa ação, não explica muito bem. É só basicamente dizer assim, ó, a problematização do texto foi: o médico fica sobrecarregado porque ele é um só e tem muita gente para atender. Então a solução é aumenta o número de médicos. Não é dito como, não, enfim. Então é um texto bastante problemático aqui, mas é um texto que tem potencial. Por quê? Porque a pessoa que escreveu aqui sabe dividir os parágrafos aqui certinho, né? E sabe que as coisas têm que ser um pouco mais conectadas. A questão é que conectou tanto que não conseguiu desenvolver a ideia, não conseguiu sair da ideia. Ela ficou rodeando sempre em cima da mesma coisa ali e não conseguiu explicar nada muito bem, né? Então é um texto que não teria uma nota muito alta, não. Mas que dá para resolver, com certeza, tá? Acho que deu para entender bem a correção aí, a análise. E espero que tenha gostado.